Olá, tudo bom? Hoje nós vamos esclarecer mais uma dúvida que é sobre como citar. Então, antes de falar como citar, eu vou colocar algumas pontuações. Primeiro é que existem várias normas. Quando você me pergunta como citar nas referências, tá? Não no texto. A gente está falando agora informação de como citar nas referências. Então, quando você vai citar um autor no texto e colocar esse autor nas referências, você geralmente segue uma norma. Existem muitas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essas normas têm várias resoluções ou elas têm algumas modificações. Tem a APA, a Vancouver, a AMA, enfim, tem muitas formas de citação. Porém, essas normas, essas formas de citação, geralmente o que elas colocam? Elas colocam se você tem que colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, se o título tem que ser em negrito, se o título tem que ser em itálico. Então, elas delimitam as questões, elas se diferenciam mais pelas delimitações de questões de formatação. Porém, todas elas vão solicitar algumas informações base, ou seja, independente da formatação que você escolher para aquela norma ou que aquela norma te direcione, vão existir informações que você tem que ter, que caberá a todas elas. Tem algumas pessoas que usam alguns programas de gerenciamento dessas citações. Eu, particularmente, não gosto muito desses programas porque depois você tem que conferir o programa. Eu prefiro fazer tudo de uma vez só. Mas existem pessoas que já se habituam a trabalhar com esses programas porque colocam todas as bases de dados lá. Todos os dados coletados, principalmente de referências, colocam nessa base. Como eu falei, existem vários e se você for optar por isso, esse programa vai gerar para você as referências, você vai colocar essas informações que eu vou te passar nesse programa e ele vai formatar para você dentro da norma que você pediu. Porém, todos os programas que eu conheço, você tem que revisar o que o programa gerou. Então, o tempo que você gasta colocando a informação do jeito que está no programa, depois você coloca, pede para gerar naquela formatação e depois revisa, eu particularmente prefiro entender a formatação e fazer já de uma única formatação correta. Então, lembre-se, o que você vai ter que ver como está a formatação daquela norma, a BNT, Resolução X, a APA, Vancouver, etc., elas vão mudar basicamente isso, mas as informações que tem que conter dificilmente mudam. Quais são as informações que você tem que se atentar para colocar na referência? Todas. Se for livro, acompanha aqui comigo. Você vai sempre começar pelo sobrenome. Então, no meu caso, eu ficaria Dendaski, que é meu último nome. Então, é sempre o último nome. Então, se Amanda Pereira Silva, Silva é sempre o último nome. Neto e Júnior não é sobrenome, tá? Então, vamos supor, se for Antônio Aguiar Neto, seria Aguiar Neto. Antônio Aguiar Júnior, seria Aguiar Júnior. O sobrenome é o Aguiar. Então, é sempre o último nome, vírgula, tá? Na maioria das formatações, esse último nome, ele vai ser em maiúsculo. Porém, em algumas não é em maiúsculo, tá? Mas na maioria das formatações, esse sobrenome vai ser em maiúsculo. Então, nas referências, vai seguir sempre o último nome, tá? O último sobrenome. E aí, sequenciado pelo quê? Pela vírgula e o nome, tá? Então, no meu caso, aqui ficaria Carla. A ABNT agora pede que seja só C ponto. Porém, é bom você sempre deixar o nome. Eu, particularmente, eu evito muito usar, em último caso que eu uso só o nome, para não confundir o autor, porque o leitor
essas referências que estão no fundo têm a intenção não só de dizer para o leitor de onde você pesquisou, quais são suas fontes de informação, mas também caso ele precise direcioná-lo. E tem nomes que parecem muito, então pode complicar a vida dele. Então eu sempre coloco, ou as normas sempre vão pedir, que você coloque o sobrenome, vírgula, nome. Se for livro, é menos informação, então seria o título do livro, tá? O local e o ano, tá? Então, por exemplo, método de pesquisa, editora Atlas, São Paulo, 2018, um exemplo. Então, livros acaba sendo essa informação no geral. Se for capítulo de livro, tá? Você vai colocar a mesma coisa, sobrenome, nome, o título, e vai colocar a informação do livro. Isso são informações completas das referências que você está pegando. Agora, se for fontes online, informação online, aí você vai colocar a mesma coisa, sobrenome, vírgula, nome, o título do artigo, vai colocar, eu coloquei o caso de um artigo aqui da Núcleo, vai colocar o nome da revista, como aparece na revista, a edição, o volume, o ano, disponível em, aí você vai colocar o endereço, tá? Guarde essa informação. E aí você vai colocar o ISSN, o número DOI, se o artigo tiver, que é aquele número internacional, e o acesso, a data que você acessou. Essas informações, você tendo essas informações, já colocando no corpo ali do seu e-mail, ou colocando à parte todas as citações que você utilizar, vai ser muito fácil você adequar independente da norma, porque depois é só você ver o que sua norma pede e colocar na sequência dessa norma. Ou seja, tem norma que vai pedir o DOI, tem norma que não pede, só que você, de certa forma, já tem essa informação, então você não vai ficar desesperado depois. Basicamente, essas informações que você tem que ter, essa completude de informação, não muda, tá? Basicamente, vou mudar só aquelas questões mesmo mais gráficas que a gente estava conversando. Mas é bom você sempre verificar e é sempre melhor ter mais do que menos. E ainda tem a opção para quem gosta dos gerenciadores de referências, certo? Eu espero ter ajudado vocês. E lembre-se, qualquer dúvida deixa aqui pra gente, que a gente vai fazer o máximo e o possível para fazer um compilado e atender você. Um abraço e até a próxima!